E aí, tudo bem? Eu sou o André do Refresher e no último vídeo eu comentei lá de Milão que a gente falaria sobre os pontos altos da feira, né? Sobre o que bombou, o que estava em alta de verdade em Milão 2016 e de que maneira que a gente poderia trazer isso para o mercado brasileiro, né? O que nos importa aqui no Refresher, lembrando isso, é fazer com que tudo que a gente enxerga de tendências a nível mundo a gente possa aplicar aqui no Brasil, com muita qualidade, com inteligência e adequado ao nosso perfil de população cultural e econômico, né? E um dos pontos altos que a gente identificou com muita clareza foram as estantes ou os armários abertos que deixavam tudo à mostra, tudo à mão. Essa expressão tudo à mão acho que define com clareza o que a gente quer ou o que a gente viu de verdade em Milão, com aquelas estantes extremamente altas, grandiosas e totalmente abertas, raramente brincando com elementos fechados, como alguns módulos com portas, por exemplo, mas em sua grande maioria estantes bem abertas, figurando como grande protagonista, ou um dos grandes protagonistas da feira. E você deve se perguntar como é que eu faço isso, ou para que serve isso aqui no meu projeto local, né? Nesse tempo, a gente teve condições de identificar como aplicar isso no mercado brasileiro e, principalmente, quais são as razões e as maneiras inteligentes de fazer isso com qualidade, porque de nada adianta trazer uma tendência ou uma ideia de tendência só porque a gente viu em outra feira, e a gente fala isso muito aqui no Refresher, trazer isso para cá e acreditar que isso vai ser bem aceito pela nossa população, pelos nossos clientes, enfim. A gente mesmo, nós nos questionamos muito sobre isso e constatamos que a gente precisa, com clareza, ter boas justificativas para admitir que isso sirva para nós também, né? E apesar disso, de deixar tudo à mostra, tudo à mão, não ser uma tendência visual em termos de cores, padronagens, composições de cores, enfim, apesar de não ser exatamente isso, mas isso facilita a vida das pessoas e vem como uma tendência funcional. E essa acho que é a grande sacada de entendimento para que esse ponto quente da feira possa ser aplicado aqui nos seus projetos. Entendendo que é uma função deixar as prateleiras abertas, abrir os módulos e não, na verdade, não fazer algo apenas para beleza, para bonito, você com certeza começa já acertando na ideia de projeto. E principalmente, como é que você aplica verdadeiramente um espaço aberto, um espaço que não é mais fechado ou totalmente fechado, como a gente via até muito pouco tempo atrás, cozinhas, salas, dormitórios completamente fechados, sem nada muito à mostra, muito aberto, né? Agora a gente começa a perceber essa volta, esse resgate à velha e boa prateleira, quase que decorativa excessivamente, né? E realmente esse ano a gente percebeu uma vontade de decorar muito mais através desses elementos abertos, onde a gente consegue botar uma decoração, ou enfim, alguns elementos mais à vista de verdade, né? Justamente por estar tudo aberto. Mas a grande sacada é entender que isso é funcional. E se isso é funcional, se você colocar num projeto de cozinha, o rendimento legal passa por compreender como que você vai deixar isso aberto num armário de cozinha, por exemplo, um armário superior, onde você precisa fechar bastante, em quase a totalidade do projeto deixar fechado, porque você está trabalhando em um ambiente com gordura, com vapor, né? E se você deixar tudo aberto, você tem mais área de limpeza, tanto para o móvel quanto para os utensílios. A sacada é entender que isso é funcional, e se isso é funcional, você deve pensar como é que é a utilização desse espaço. Então, se você tem uma cozinha estritamente aplicada, funcional mesmo, onde o usuário, o seu cliente, está utilizando a cozinha e se beneficiando da distribuição que você utilizou no projeto para produzir um alimento, para poder ter aquela sensação gourmet dentro de casa, você deve pensar em quais são os locais de maior utilização para o preparo dos alimentos, como é que é o perfil do seu cliente, então é um perfil de cliente que realmente utiliza esse ambiente. E então você prevê, então é um cliente jovem, é um cliente com um pouco mais de idade, ele recebe amigos, não recebe familiares. Esses pontos
vão ajudar você a entender o que ele faz naquela cozinha efetivamente. E quando eu digo o que faz, não é exatamente o seu cardápio, mas sim o grau de utilização. Utiliza manhã, tarde e noite, utiliza só à noite. O dia a dia corrido que a gente tem atualmente muitas vezes nos impede de utilizar com maior frequência a cozinha, né? Falando estritamente desse ambiente. Mas entendendo qual é o perfil do seu cliente, se nos finais de semana ele vai poder utilizar melhor ou com mais intensidade, você consegue com clareza entender o quanto que ele está utilizando e quais são os pontos importantes. Então a parte de mantimentos, pontos centrais, se você tem uma cozinha em ilha, por exemplo, o ponto central da ilha pode ser um grande ponto de trabalho para você, buscar uma possibilidade de aplicar uma estante aberta, deixando algo à mostra. E esse algo à mostra, apesar de Milão, obviamente por ser uma feira, mostrar muitos elementos decorativos, estritamente decorativos, justamente porque as cozinhas lá raramente são funcionais, né? Você deve pensar, obviamente, em uma cozinha que vai funcionar e tem que funcionar muito bem. E aí deixar a prateleira aberta, no local correto, onde o cliente está preparando aquela refeição para os amigos, para a família, ou se ele é um cliente que gosta de bebidas, por exemplo, e tem suas taças, seus copos bem distribuídos, você pode colocar essa prateleira aberta num ponto estratégico onde facilite a retirada do alimento ou da bebida, né, da despensa ou do armário da cozinha que serve como despensa, e ele já tem ali as taças, os copos, os abridores e todos os recipientes necessários, enfim, para servir uma boa bebida para o seu cliente. Essa é uma sacada interessante. Imagine como vai ser utilizado e em quais situações o seu cliente vai utilizar aquele ambiente, no caso a cozinha, e busque algo aberto exatamente nos pontos onde ele vai ter uma necessidade bem funcional. E aí você vai estar acertando, porque independente da situação de abrir e necessitar de uma maior limpeza dia a dia, semana a semana, enfim, você está justificando de uma maneira funcional que exatamente está aberto para uma maior facilidade, para que o visual, que a estética ganhe com isso também, mas que o dia a dia seja mais tranquilo, rápido, objetivo, e que realmente tudo fique à mão justamente desse usuário, considerando o ambiente de cozinha. Quando a gente fala de homes, de salas, de dormitórios, o conceito é o mesmo, é imaginar a real utilização, a intensidade de utilização e principalmente o perfil do seu cliente, que isso só você pode fazer, entender quem é, o que faz na verdade e qual o seu grau de utilização para o ambiente, né? E aplicar isso então nessas salas e dormitórios. Certeza que você vai conseguir extrair os resultados dessa tendência de deixar tudo à mostra, tudo à mão e conseguir aplicar nos seus projetos de uma maneira inteligente que seu cliente vai se convencer e principalmente aceitar com a maior facilidade o seu projeto, que na verdade é o que todos nós buscamos, não é mesmo? Então tá bom, pessoal. Fique de olho nos nossos próximos vídeos e eu continuo gravando aqui para vocês. Valeu!